Olá, amados! 2024 chegou e aqui estamos para transmitir mais um estudo da Palavra de Deus, uma nova revista, primeiro trimestre de 2024. Tivemos um estudo abençoadíssimo com o tema de missões, falando de missiologia. E nesse primeiro trimestre de 2024, esta nova revista que aqui está, essa revista aqui abençoadíssima, nos falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então acompanhe aí as lições, todas as lições, porque está uma bênção, né? Temos aqui várias lições, 13 lições aqui para ser estudada nesse trimestre, né? A lição 1, a origem da igreja. A 2, imagens bíblicas da igreja. A 3, a natureza da igreja. A 4, a igreja e o reino de Deus. 5, a missão da igreja de Cristo. 6, igreja, organismo e organização. 7, o ministério da igreja. 8, a disciplina da igreja. 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. A lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Lição 11, o culto da igreja cristã. Lição 12, o papel da pregação no culto. Lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Então vamos dar início a essa primeira lição, essa pré-aula, ok? Essa aula será ministrada domingo, dia 7 de janeiro, presencialmente, ok? Então, não se esqueça, tá? Deixa seu like, se inscreva no canal, isso aí é muito importante, e fazendo assim você estará me ajudando meu canal, e também me ajudando a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ok? Aí você está fazendo parte também do galardão, não é? Diante de Deus aí, me ajudando a trabalhar para o Senhor, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e mostre também para outras pessoas. Então, por isso, a importância de você interagir com o canal, ok? Deixando seu like, se inscrevendo no canal, ok? Principalmente, você pode comentar, você pode compartilhar, ok? Então, vamos lá. O tema desse trimestre é eclesiologia. Eclesiologia é a matéria teológica que estuda sobre a igreja, que nos esclarece a respeito da igreja, ok? Enquanto no trimestre passado nós estudamos missiologia, que vimos que se referia ao estudo de missões. E aqui agora o estudo da igreja. Então vamos lá. A origem da igreja, lição de número 1, texto áureo. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verdade prática. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, temos aí a leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 2, o versículo 1 e versículo 2, e também o versículo 37 e o versículo 38. Ainda em Atos capítulo de número 2. Então, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E o 37, agora o 38. 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então vamos lá ao comentário da lição. A palavra-chave desse estudo de hoje é igreja, visto que o título se refere à origem da igreja, é o título da lição. Então, vou falar alguma coisa breve aqui sobre a igreja. A igreja é a tradução do grego eclésia ou eclesia, que nos estados da Grécia significava a reunião dos cidadãos convocados às assembleias legislativas ou para outros fins. Os escritores sagrados empregam esta palavra para designar uma comunidade que reconhece Jesus Cristo como supremo legislador e que se congregam para adoração religiosa, ok? Então nós temos aí várias referências, por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 18, não é? Quando Jesus fala a Pedro, não é? Que sobre, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E vários outros versículos aí faz menção de igreja. Como os discípulos de Jesus se multiplicassem por diversas cidades, o plural igrejas começou a ser empregado, considerando como uma igreja a comunidade cristã de cada localidade. Assim nós temos igreja em vários locais, aqui em Brasília, em várias cidades, cidade satélite, Brasília em geral, e temos aí no entorno, temos em outros estados, aí no país, igrejas no mundo, e daí por diante. Então chamamos igrejas, né? Porém, a igreja, a igreja invisível, é a igreja realmente dos salvos. Então essa igreja, só quem reconhece ela e sabe exatamente quem é o Senhor Jesus. E a igreja visível é aquela igreja onde existe aí a igreja local, existe várias congregações, etc, etc, pontos de pregação, enfim, conforme está escrito em Mateus 18, versículo 20, Jesus disse, pois aonde estiverem 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estou presente em espírito e em verdade. Então sabemos que igreja não se refere exatamente o templo em si, não é? Mas sim as pessoas que estão ali adorando ao Senhor, reunidas para adorar ao Senhor Jesus, ok? Então vamos lá para a lição, dada a definição da igreja, que é muito importante para que nós tenhamos aí um norte, né, a seguir, ok? Uma referência. Então vamos lá. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. Está aí em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15. E Pedro a chamou de geração eleita. Está aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, em que Pedro, usado pelo Espírito Santo, faz menção da igreja, faz menção aqui do povo de Deus. Vamos ler aqui esse versículo, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus veio trazer luz, veio trazer santidade, veio trazer presença de Deus na vida
das pessoas. Nesta lição mostraremos que a Bíblia, de fato, revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclesia, né? A Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina, conforme eu falei ainda há pouco. Tópico de número 1. O povo de Deus na Bíblia e na história. Subtópico 1. No Antigo Testamento. O termo hebraico Cal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Isso quer dizer, Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, Antigo Concerto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Desta forma, Cal é descrito como povo reunido, está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Congregação do povo, Juízes 20, versículo 2. Multidão, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Congregação, 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Congregação de Israel, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2. E grande ajuntamento, Neemias, capítulo 5, versículo 7. O termo Cal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não, quer dizer, tanto para fins de cultos, né, de adoração ou não. Então, isso aqui está falando sobre o Velho Testamento, ok? A igreja no Velho Testamento, que já era uma reunião de adoração, então a igreja já estava sendo ali planejada, já havia adoração e tudo mais. Subtópico de número 2, no Novo Testamento. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã, contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, aqui, no Novo Testamento, já está de uma forma mais ampla, se cumprindo o que Deus havia falado na chamada de Abraão, que Deus falou em Gênesis capítulo 12, que ele falou que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Então está aqui, Efésios capítulo 3, versículo 6, Atos 20, versículo 28, Apocalipse, versículo 5, 9, está nos fazendo menção aí da igreja. Assim, o seu sentido do Novo Testamento é majoritariamente sacro, isso quer dizer sagrado, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Atos 12, versículo 5 e 13, e Atos 13, versículo 1. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Mateus 16, 18, conforme eu citei ainda há pouco. Desta forma, o uso paulino de eclesia, ou eclésia, nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ensinando as igrejas, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja. Nós temos vários versículos aqui, 1 Coríntios, né? 14, capítulo 14, vários versículos aqui de referência. E dando diretrizes à igreja, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Subtópico 3. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro
é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. Efésios capítulo 1, versículo 22, Efésios 2, 22 e Hebreus capítulo 12, versículo 23, ok? O desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã, ok? Então isso é uma realidade. Tópico de número 2. A igreja como criação divina. Subtópico 1. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Esse mistério que foi revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. Apesar de muita gente falar, não interpretar bem esse mistério, falando que seria outras coisas, outros mistérios, outras coisas, mas é exatamente isso. Esse mistério que está dizendo aqui, que antes estava oculto e foi revelado, é exatamente a igreja. Só a gente ler ali o contexto, né? O contexto imediato, os versículos antes, depois, ler o texto, procurar entender. A Bíblia ali, nós vamos ver que faz menção à igreja. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Tópico de número 2. A igreja como uma realidade concreta. Isso é uma realidade sólida. Uma realidade visível, transparente. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta, ok? O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 10. Então surge a pergunta, quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Mateus 16, 18, conforme já fizemos menção ainda há pouco. E um fato também a dizer é que alguns teólogos também interpretam que a igreja teria sido inaugurada por Jesus quando ele teve contato com os discípulos, na sua aparição. Em João capítulo 20, versículo 22. Então, Jesus, depois de ter dito essas coisas, né, depois de ter dado uma série de ensinamentos aos discípulos, nos diz a Bíblia que ele soprou sobre eles e disse: recebei
o Espírito Santo. Então, poderíamos dizer também que a igreja teria já sido inaugurada ali quando Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, ok? Mas é claro que depois do Pentecoste, ela ficou mais ativa, né? Depois de receber ali o poder do alto, o revestimento do Espírito Santo, né? Então, se ela foi inaugurada lá em João 20, 22, ou se foi em Atos 2, isso aí não importa, ok? O que importa é que a igreja está aí de pé e que Jesus foi assunto aos céus, que Jesus veio, se fez carne, entrou entre os homens, não é? Que morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e enviou o Espírito Santo. E esse Espírito está aqui conosco, não é? E ele cumpriu a palavra dele e enviou o poder do alto, conforme ele tinha dito, não é? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Lucas 24, 49, Atos 1, lá pelo versículo 9 também faz menção disso aí. E ele enviou realmente o Espírito Santo e a igreja está aí revestida de poder, com autoridade para pregar e anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a toda criatura, ok? Então vamos lá. Subtópico de número 3. A igreja no Pentecoste. Depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos capítulo 2, versículo 47. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado, ok? Então, o autor está falando aqui sobre essa concretização, né? Mas falamos aqui sobre João 20, 22 também, quando Jesus soprou sobre eles de receber o Espírito Santo, ok? Mas aqui ele completou uma promessa e revestiu de poder, realmente. Lá eles somente foram regenerados pelo Espírito Santo. Aqui eles foram batizados com o Espírito Santo, recebendo agora o poder do alto. Eles já tinham o Espírito Santo, mas agora receberam um revestimento de poder que continua ainda. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, ok? Ainda. Até ele voltar, ele estará batizando com o Espírito Santo a sua igreja. Então vamos lá, tópico de número 3. A igreja como a comunidade dos salvos. Subtópico 1. Regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Então precisa se converter a Cristo para fazer parte da igreja. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoio, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Subtópico de número 2. Antes de ler esse subtópico aqui, eu vou falar aqui uma coisa interessante. A igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade, ok? Então vamos lá. Subtópico 2. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes, por meio do Espírito Santo de Deus, né? Ou quando Jesus soprou lá e os discípulos receberam o Espírito Santo. Somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na primeira carta. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido do mesmo Espírito. Isso aí fala da regeneração, quando a pessoa aceita Jesus, e logo a seguir a pessoa deseja descer as águas do batismo, né? Então a pessoa passa a fazer parte da igreja, realmente.
Subtópico de número 3. O batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Um batismo de capacitação. Atos capítulo 1, versículo 4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. 1 Coríntios 12:13. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele está selado com o Espírito Santo. Agora ele passa por um processo de regeneração. Porém, o batismo com o Espírito Santo, conforme já falei aqui anteriormente, não é? E o estudo aqui vem reforçando, é um revestimento de poder, ok? Dando uma autoridade maior, um revestimento para se fazer a obra de Deus, não é? Ok? Então vamos lá. Conclusão. Nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Então, que Jesus te abençoe ricamente e abundantemente. Se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, ok? E a próxima lição, se o Senhor permitir, da próxima semana será lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Então, fique firme, acompanhe os vídeos, ok? E continue firme fazendo parte da Igreja de Cristo, porque isto é um grande privilégio. E se você está me ouvindo e ainda não faz parte, faça parte do corpo de Cristo, ok? Esteja em comunhão com Cristo e com a igreja, que são os irmãos, a igreja em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.